se você não se ira contra o pecado, alguma coisa está errada na sua vida, meu amigo. Reveja os seus conceitos. Devemos sim nos irar contra o erro, se opor, refutá-lo sim. Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. A minha pretensão para esse vídeo é, na verdade, uma resposta a uma determinada pessoa no meu Facebook, que comentou que algumas vezes eu uso palavras duras e ásperas contra aquelas pessoas que não estão entendendo a mensagem do Evangelho. E o texto bíblico usado pela pessoa foi exatamente o texto de Mateus 5:22. Confesso, meus irmãos, que desde pequeno o texto em análise me causava pânico, Eu ficava intrigado e pensando, poxa vida, será que se eu chamar alguém de louco eu vou perecer eternamente no inferno? Será que mesmo uma brincadeira vai que escapa e eu chamo alguém de louco, será que eu estarei no inferno eternamente, A palavra grega usada por Jesus no texto, grego koiné, é Gehenna, Ou seja, o inferno futuro, o inferno final que ainda não foi inaugurado, o lago de fogo de Apocalipse 20. E o texto me causava espanto. Todavia, meus irmãos, o que nós devemos verificar no texto em apreço é que Jesus não está necessariamente tratando de palavras duras, expressões chulas que usamos, Alguém não está entendendo e alguém chega idiota, ignorante. Será que você não está entendendo? A tônica de Jesus no texto é tão somente na ira. Basta pegar o texto e ler com frieza e cautela. E eu creio que nós devemos fazer a distinção aqui, ok, meus irmãos, do que é aquela ira que é proveniente da nossa natureza caída, adâmica e moralmente corrupta pelo pecado original, ok? E da chamada ira santa. A ira que é proveniente do pecado, da nossa natureza corrupta, o apóstolo Paulo discorre nos textos, entre eles na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos de números 19 ao 20. A ira santa, meus irmãos, Paulo discorre na carta aos Efésios, capítulo 4, verso de número 26. Aliás, o próprio Jesus irou-se nesse aspecto lá no templo, colocando os ladrões e os cambistas para correr. Portanto, creio que devemos fazer essa distinção, que nem toda ira é pecado. A ira que é pecado é no sentido daquela ira por questões pessoais. Jesus está tratando em Mateus 5:22 exatamente de uma ira por questões pessoais, uma ira proveniente ou oriunda da nossa natureza carnal, adâmica. Por outro lado, a chamada ira santa, eu creio que todo cristão que se preza e teme a Deus e a sua palavra deve de ter. Aliás, se você não se ira contra o pecado, contra o erro, contra as heresias, contra os modismos, contra as aberrações doutrinárias, contra as injustiças, contra a corrupção, alguma coisa está errada na sua vida, meu amigo. Reveja os seus conceitos. Devemos sim nos irar contra o erro, se opor, refutá-lo sim, pois a Bíblia nos dá autonomia. Aliás, leia Mateus 23, por exemplo, onde o próprio Jesus usa palavras duras e ásperas, confrontando os hereges e a elite religiosa do seu tempo. Leia os escritos de Paulo também. Portanto, o texto de Mateus 5:22 está dando uma tônica na ira. E as palavras? Ora, as palavras serão apenas o reflexo daquilo que já estava dentro do meu coração corrupto. Quando eu estou irado contra o meu próximo, seja um colega de trabalho, seja um vizinho, seja um parente, um amigo, enfim, automaticamente vai refletir nas palavras. Porque o coração está cheio de ira no momento e automaticamente expressões chulas e, por que não dizer, até mesmo palavrões sairão da nossa boca, porque é um reflexo do que estava aqui dentro, meus irmãos. É como aquele ditado, colocar mais lenha na fogueira, não é? Precisamos atentar para isso. Mas, quando se trata de assuntos teológicos, bíblicos, em defesa da verdade do Evangelho e das Escrituras, devemos nos opor, devemos nos irar, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, acompanhando o seu raciocínio, se eu não posso chamar um herege de louco e eu já estarei no inferno, teremos alguns problemas. Por quê? Porque Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 1, ele chama os gauleses de insensatos. Ora, defina para mim o que é insensato, pelo amor de Deus. Não precisa de pesquisar texto grego não, meu irmão. Qualquer dicionário de língua portuguesa, o que é insensato? A definição. Mais ou menos assim, uma pessoa que perdeu o senso, o juízo, um tolo, um louco.
Paulo chama os gauleses de loucos por não entenderem a verdade, por colocarem méritos acima da graça de Deus, por colocar em questões da salvação obras relacionadas a legalismo farisaico que estava imiscuindo entre os cristãos gauleses. Paulo chama de loucos. Ora, se acompanharmos o teu raciocínio, primeiro, acompanhe bem, Paulo está perecendo eternamente no inferno. Segundo, Paulo entrou em contradição com Jesus. E terceiro, a Bíblia não é a palavra de Deus. E o que seria uma blasfêmia, uma grande heresia. Só herege defende isso. Se acompanharmos o seu raciocínio, incorreremos nesse erro. Jesus diz que não se pode chamar o irmão de louco, porque senão será réu do fogo do Guiena. Mas Paulo chama os Gálatas de loucos. Percebeu, meu irmão? Quando estamos tratando da verdade, é válido sim algumas vezes usar palavras duras contra eles. Alguém pode dizer, os que são mais conhecedores no assunto, não é? Mas Jesus usa a palavra louco, que existe uma palavra grega específica, ao qual é moré. A palavra grega para louco é moré. Ok? Todavia o apóstolo Paulo, em Gálatas 3:1, usa a palavra grega anontoi, que é uma palavra específica para insensatos. Meu irmão, independentemente disso, ambas as palavras gregas possuem, todavia, o mesmo significado, o mesmo conceito. Só que Jesus, ele define chamando de louco. Paulo, por sua vez, usa uma palavra específica, insensato, que existem outras palavras gregas específicas. Contudo, pesquise em qualquer dicionário, em qualquer léxico grego, em qualquer exegeta, pesquise e você vai entender que possuem o mesmo significado. Devemos sim usar palavras duras contra os hereges. E eu termino com a citação do pastor e teólogo batista John MacArthur. Uma frase bem célebre, conhecidíssima. Nunca suavize a mensagem do Evangelho. Se a verdade ofende, deixe que ofenda. As pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus. Deixe que se ofendam por um momento.